Boa noite, eu sou João Vitor. Eu vou estar apresentando esse trabalho sobre o ciclo biogeoquímico da água, em conjunto com a Isabelle Dias, Isabelle Vesetive, o Paulo Vitor, a Rafaela e o Igor. Para facilitar o entendimento do ciclo biogeoquímico desse trabalho, eu dividi ele em 5 tópicos principais. A introdução, o processo do ciclo. Então aqui que está o trabalho, aqui que a gente vai falar do negócio todo. Aí depois tem as relações com os outros ciclos, como que o ciclo biogeoquímico da água se relaciona com o ciclo biogeoquímico do enxofre, e com o ciclo do carbono, e com o ciclo do nitrogênio, e aí vai. Qual que é a relação humana com o ciclo biogeoquímico da água? Como que a gente interfere nesse? E por fim, a conclusão, mostrando o que a gente aprendeu nesse trabalho. Eu achei pertinente colocar uma dúvida. O que é a água? E eu vou estar trazendo 2 respostas. Uma resposta no campo da metafísica e outra resposta no campo da física, no campo da química, da biologia e tudo mais. No campo da metafísica, essa discussão sobre a água, ela tem um quê muito místico. E não é uma discussão atual. Eu estou falando de coisa de 3.000 anos atrás. Estou falando de mitologia grega, de mitologia egípcia. Estou falando de filosofia pré-socrática, estou falando de muito tempo. Na mitologia grega, a água ela era considerada o início das coisas, o que dá origem a tudo. Nisso até o período homérico. No período pós-homérico, a mitologia grega ela divide a água numa dicotomia entre o início das coisas e o fim de tudo. Mas isso não vem ao caso agora. Já na filosofia, no campo racional, a água também tem esse fator místico. Tem um filósofo pré-socrático, por muitos considerado o primeiro filósofo do mundo, ele fala que a água é arqué. O que é arqué, João? Então, arqué é o princípio fundador de todas as coisas. Então Tales de Mileto ele diz o seguinte, falou, mano, a água é o que dá origem a tudo. Todas as coisas são úmidas, tudo precisa de água, tudo é água. Foi o que Tales de Mileto disse de forma muito resumida. Lembrando que ele não fala na água no sentido da água que sai de torneira, da água do rio. Ele fala no sentido de umidade, porque todas as coisas precisam de água para existir. E muito tempo depois, a gente comprovou esse pensamento de Tales de Mileto. A gente viu que esse cara não brisou tanto quando ele disse isso. A gente viu que praticamente tudo, todos os seres vivos precisam da água, da umidade, como disse o Tales. E além da mitologia grega e da filosofia, a gente tem a mitologia egípcia, que também falava muito da água com o rio Nilo. A gente tem a mitologia da Mesopotâmia, a gente tem a mitologia brasileira, que também tem um fator místico em relação à água. Enfim, a água ela sempre teve esse caráter social de representar algo muito grande, algo divino, algo místico. Agora no campo da física, na física da química, a água é basicamente um encontro de 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O, cujas suas características é ser incolor e insípida, não tem cor, não tem gosto. Ela pode ser encontrada no nosso planeta na forma líquida, que é a forma mais abundante, então os oceanos, os lagos, os rios e tudo mais. Ela também pode ser encontrada na forma sólida e na forma gasosa. Outra característica importante da água é a sua capacidade cíclica, sua capacidade de autorrenovação. E é desse negócio que a gente vai estar falando nesse trabalho. Processos do ciclo. Aqui a gente vai apresentar os processos divididinho, cada processo detalhadamente, e no final de tudo eu vou estar mostrando o processo como um todo, o processo completo. Definição de ciclo biogeoquímico. Antes de partir para o processo em si, a gente precisa entender o que é ciclo biogeoquímico. João, você falou ciclo biogeoquímico umas 5 vezes até agora, mas eu não sei o que é isso, mano, você está me deixando doido. Então, cara, ciclo biogeoquímico basicamente é o percurso realizado por alguns elementos no ecossistema, tá ligado? Tipo, os elementos eles se autorrenovam, eles têm essa capacidade cíclica. O que é um ciclo? É algo que não tem nem começo nem fim, é algo constante, representado por essas setinhas aqui. É tipo um círculo, um constante, não tem começo nem fim. Essa é a definição de ciclo. Por que biogeoquímico? Porque a relação dos seres vivos, da parte bio, do ambiente, a parte geo, né, a parte geológica da situação, com os elementos químicos, ciclo biogeoquímico. Os seres vivos, o ambiente e a parte química, biogeoquímico. Acho que ficou bem clara a situação do ciclo biogeoquímico e sua definição. Então vamos agora, de fato, entrar no trabalho. A primeira parte é a evaporação. Cara, o que é a evaporação? Evaporação é a transformação da água do seu estado líquido para o estado gasoso. Ah, João, pô, isso aí tá certo, mano. Então é ebulição. Não, meu amigo, não é ebulição. A evaporação, ela se difere da ebulição. É importante você entender isso aqui. A evaporação, ela acontece mais lentinha, mais gradativa, mais devagarzinho.
A ebulição não. A gente sabe que a água ela entra no estado de ebulição a 100 graus Celsius a 1 atm. Não quer dizer que se a gente colocar uma gotinha de água em cima da mesa, essa água vai alcançar 100 graus Celsius e vai evaporar. Não, ela está evaporando a temperatura ambiente, ela não vai aquecer isso tudo. Essa é a diferença entre ebulição e evaporação. Ebulição é rápida, assim, evaporou. Evaporação não, é mais constante. Constante não, desculpa. É mais cadenciada, é mais lenta, acontece a temperatura ambiente. Bem, tem algumas questões que influenciam na evaporação. No caso da temperatura, obviamente, quando mais quente, mais fácil vai ser a evaporação. A gente tem a umidade do ar também. Quanto maior a umidade do ar, menor vai ser a evaporação. A gente tem a pressão atmosférica e a disponibilidade de água, que são fatores que influenciam na evaporação, como eu disse. Na evaporação, o vapor de água ele sobe para a atmosfera, lá ele forma nuvem. Quando essa nuvem chegar numa condição adequada, ela vai deixar a água mais pesada de novo e ela vai voltar para o ambiente. Cara, então a evaporação, em resumo, ela é um processo contínuo, ela está sempre acontecendo, seja numa gota d'água, seja num rio, seja no oceano, ela está sempre acontecendo, que desempenha um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema aquático como um todo, na regulação do clima principalmente. Então é comum você dizer, hoje o clima está muito úmido, hoje o ar está muito seco. Isso é consequência da evaporação da água. Dito isso, eu finalizo por aqui essa parte e agora eu volto com o processo do ciclo completo. Opa, meu nome é o Igor, vou estar falando sobre a condensação. O que é? Condensação é uma das fases em que ocorre a transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido. Há vários processos de formação de nuvens e das suas dimensões, que dependem da temperatura e da altura onde as nuvens se localizam. Quanto maior a altura, menor é a temperatura. A condensação do vapor de água na atmosfera origina as nuvens, formadas basicamente por gotículas de água mais leves que o ar. Quando a condensação ocorre bem acima do solo, temos as nuvens, e quando ocorre bem perto do solo, forma-se o nevoeiro, ou a neblina, que é uma nuvem de contato ou próximo ao solo. Precipitação. O que é? Precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda da água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo. A precipitação é a parte importante do ciclo hidrológico, sendo responsável por retornar a maioria da parte da água doce do planeta. Sendo assim, a principal fonte de abastecimento dos sistemas hídricos, representando uma variável climática importante para todos os ecossistemas e principalmente para nós seres humanos. As precipitações podem ser superficiais ou atmosféricas. A precipitação superficial ocorre quando a condensação acontece junto da superfície. A precipitação atmosférica, não superficial, ocorre quando a condensação acontece longe da superfície. O nevoeiro, o orvalho e a geada representam a precipitação superficial. A neve, o granizo e a chuva representam a precipitação não superficial. Tipos de precipitação. Vou falar aqui da neve. Precipitação de cristais de gelos que tiveram a sua origem na cristalização da umidade atmosférica a 0 graus ou a temperaturas inferiores a zero. O acúmulo da neve nas regiões frias, polares e altas da montanha é responsável pela formação de geleiras. Outro tipo de precipitação é o granizo. Pequenas pedras constituídas por gelo. O granizo é formado pelas correntes convectivas, um movimento vertical do ar, que é realizado a condução das gotas de águas para as camadas mais elevadas e mais frias, onde se dá o congelamento. Orvalho. Precipitação em que o vapor de água se condensa e se deposita durante a noite e pela manhã, sob a forma de gotículas muito finas, sobre a vegetação de certos corpos expostos ao ar livre. Geada. Uma camada de gelo em que o orvalho se transforma quando a temperatura da superfície atinge a 0 grau. Oi, eu sou a Rafaela e eu vou estar falando hoje sobre o escoamento superficial. Bom, o escoamento superficial é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Ou seja, o escoamento superficial se trata da menor porção de chuva que cai sobre determinado tipo de solo e não é absorvida sobre ele, fazendo essa água escorrer ou acumular. Essa água pode não ser absorvida por motivos de o solo pode estar muito saturado de umidade ou então ser impermeável. Com um solo muito saturado de umidade, é aquele solo, por exemplo, de quando você rega uma planta e aquela planta fica com aquela aguinha em volta, porque o solo já está tão molhado que não consegue absorver mais aquela água. Aquele solo está saturado de água. E um solo impermeável é um solo como o asfalto, que não
que a água não consegue ser absorvida independente do que for. Por isso que a gente tem que ter bueiro, porque senão a água se acumula e gera enchente e vários outros problemas. Essa água, como ela não consegue escoar por esse tipo de superfície, ela acaba gerando muitas coisas, como enxurradas, como enchentes que eu já citei antes, como rios, lagos, córregos, entre outros exemplos. Bom, existem 3 tipos de escoamento: o escoamento superficial, o escoamento subsuperficial e o escoamento subterrâneo. O escoamento superficial, como eu já havia citado, representa o fluxo das águas sobre a superfície do solo da bacia hidrográfica e pelos seus múltiplos canais. Mas é basicamente a mesma coisa que eu expliquei no slide anterior. O escoamento subsuperficial é o fluxo da água que se dá abaixo da superfície, na altura das raízes dos vegetais. É quando você rega a sua planta e ele só atinge ali a raiz. É praticamente apenas uma irrigação. O escoamento subterrâneo é aquele escoamento que já vai para os lençóis freáticos, que acabam gerando a água que a gente consome. Aqui temos exemplos. O número 1 representa os laguinhos, rios, essas coisas. O 2 já é o escoamento, o superficial. Eu não sei se dá pra dar zoom aqui. Dá pra dar zoom. Ó, o 1 é um laguinho, o 2 é o escoamento superficial, o 3 é o escoamento subsuperficial e o 3 é o escoamento subterrâneo. Bom, existem alguns fatores que influenciam no escoamento superficial. Um desses fatores é o tipo do solo, que interfere na taxa de filtração e na capacidade de retenção da água na superfície. Aqui diz: quanto maior a rugosidade da superfície do solo, menor o escoamento. O que é rugosidade? Rugosidade, de uma maneira mais simples, é um solo liso tem baixa rugosidade, ao contrário de um solo irregular. Ou seja, solos mais ásperos são mais rugosos. Rugosidade é a capacidade que o solo tem a sugar ou não a água, isso tornando ele mais permeável ou não. Outro fator que influencia no escoamento superficial é a topografia. Influencia a velocidade de escoamento da água. Áreas com maiores declínios geralmente têm menor capacidade de armazenamento superficial. Ou seja, solos que são mais íngremes e que têm superfícies mais irregulares acabam influenciando no escoamento superficial. Como, por exemplo, bacias íngremes produzem escoamento superficial mais baixo e mais volumoso. Pode ser menor a chance de infiltração. Já a presença de depressões acumuladoras de água retardam o escoamento superficial. Outro fator é a rede de drenagem. Uma rede de drenagem densa e ramificada permite a rápida concentração do escoamento superficial, favorecendo a ocorrência de maiores vazão. Então, calhas, canos, canais e etc. Bacias hidráulicas. Essas obras destinadas à drenagem provocam um aumento na velocidade do escoamento superficial, enquanto aquelas com finalidade de condensação do escoamento provocam redução na vazão máxima. Bom, eu vou falar sobre a infiltração. A infiltração é o nome do processo dado pelo qual a água atravessa a superfície do solo. É um processo de grande importância prática, pois afeta diretamente o escoamento superficial, que é o componente do ciclo hidrológico responsável pelos processos de erosão e inundações. Bom, a infiltração e o movimento de água no solo desempenham um papel fundamental no escoamento superficial, na recarga das águas subterrâneas, na evapotranspiração,
na erosão do solo e no transporte de produtos químicos nas águas superficiais e subterrâneas. Bom, a movimentação da água no solo ocorre pelos espaços entre as coloides, sendo que uma parte dessa água fica retida neles e a outra fica livre para se movimentar. O solo e infiltração. As propriedades do solo que afetam o movimento da água no solo são a condutividade hidráulica, que seria a taxa na qual a água se move através do solo ou rocha porosa. Essa informação é crucial para uma ampla variedade de setores, já que pode ter um impacto fundamental na estrutura e estabilidade de edifícios, minas, pontes, aterros, lagoa de dejetos e outras infraestruturas. Bom, e as características de retenção de água. A retenção de água no solo expressa a energia de ligação da água ao solo, sendo consequência da força gravitacional, das forças capilares e das propriedades de superfície das partículas minerais e orgânicas, que apresentam capacidade de absorção de água. O solo é o reservatório de água para as plantas e a chuva é o principal fornecedor de recarga de água. Como a chuva não é constante, este reservatório apresenta grande variação do teor de água para as plantas, suprido principalmente na região semiárida, através da irrigação. Bom, eu vou falar da transpiração. A transpiração, ela é a transformação da água líquida em vapor d'água. E ela também tem grande participação na umidade do ar. Bom, primeiramente, a água ela é absorvida pelo solo, onde ela entra pelas raízes das plantas. Aí, mais tarde, um pouco, a água sai das plantas pelas folhas, que possuem pequenas aberturas entre elas. E elas são liberadas para o ar, onde são mandadas para participar da fotossíntese das plantas também. A evaporização e a transpiração, elas são meio que um conjunto, pois os dois ciclos transformam a água líquida em vapor d'água. E os dois ciclos juntos recebem o nome de evapotranspiração. Esse caso, elas são responsáveis pelo movimento da água superficial que fica na superfície, onde é liberada para a atmosfera. Bem, como prometido, estou aqui de volta para apresentar o ciclo completo para vocês. Vocês viram ele resumidinho, cada detalhe, e agora vamos ver tudo numa imagem só. Esse aqui é o ciclo da água. Aqui a gente tem um processo de evaporação, a água saindo do seu reservatório, formando nuvens. Essas nuvens vão se condensar, depois vão trazer a água de volta para o ambiente terrestre em forma de precipitação, em forma de chuva. Aqui a representação do escoamento superficial, nessa parte aqui da infiltração. Ambos trazem de volta a água para o reservatório e o ciclo se repete. Bom, agora eu vou falar da relação da água com os outros ciclos, como por exemplo o ciclo do carbono, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Bom, primeiramente, a água tem relação com o carbono, pois durante o processo da fotossíntese, as plantas utilizam o dióxido de carbono, né? Que é para produzir carboidratos e oxigênio para as plantas. Já no ciclo do nitrogênio, a chuva, né? Vem da chuva. A chuva carrega compostos nitrogenados da atmosfera para o solo, onde são absorvidos pelas plantas depois. Já no ciclo do fósforo, a água ela desempenha um papel mais de transporte, pois o fósforo vai para o solo, né, do ecossistema aquático. Já no ciclo do enxofre, forma a chuva ácida, que é a combinação do dióxido do enxofre com a água da atmosfera. Me chamo Paulo Vitor e irei explicar a parte dos impactos humanos. Bem, vamos começar com a interferência humana. A interferência humana tem um impacto significativo no ciclo da água e no sistema hidrológico. As atividades humanas podem alterar a quantidade, qualidade e distribuição de água disponível, afetando o ecossistema, recursos hídricos e o equilíbrio global do ciclo hidrológico. Tais interferências podem ser notadas em quase todos os ciclos. Agora vamos ver alguns exemplos de interferências no ciclo da água. Bem, a poluição da água. A poluição da água refere-se à contaminação ou degradação de corpos de água. São quando águas de esgoto, essas águas podres que a gente
joga no rio. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Despejo de esgoto, o lançamento inadequado de esgotos domésticos, industrial ou agrícola. Sem tratamento adequado pode introduzir substâncias químicas, bactérias, nutrientes na água. Bem, aqui temos uma imagem de exemplo, né? Jogando essa água poluída no mar, que muitas vezes é o mar que é usado para abastecer, tipo, a sociedade, uma cidade inteira. Bem, e o derramamento do petróleo. Acidentes envolvem navios petroleiros ou plataformas de petróleo. Pode resultar em vazamentos, contaminar extensas áreas de água, causando dano na vida. O derramamento de petróleo muitas vezes acontece por acidentes, como que nem ele falou, vazar de navios de petróleo, plataforma, algum derramamento bloqueia a passagem de luz, afeta a fotossíntese e troca de gás do ar. Bem, é isso. Agora eu irei falar sobre desmatamento. Bem, o desmatamento, como todo mundo sabe, ele faz parte do círculo da água. E o desmatamento ele afeta bastante ela. O desmatamento, especialmente em regiões de florestas tropicais, tem um efeito direto no ciclo da água. As árvores desempenham um papel importante na regulação do fluxo de água, uma vez que absorve a água do solo através de suas raízes e liberam-na na atmosfera através de transpiração. Com a remoção das árvores, a capacidade de retenção de água diminui, resultando em uma maior escorrência superficial e na diminuição da regar dos aquíferos. Menor retenção de água no solo. Bem, como a imagem está mostrando ali, né? É bem autoexplicativo na imagem. Se não tiver água no solo, vai matar a vida que tem na terra. E sem as vidas não vai ter como fazer a água subir para o céu e poder voltar para nossa terra em forma de chuva. Aí fazendo isso, ganha uma grande falha no nosso sistema solar. Com o desmatamento, essa capacidade de retenção de água é reduzida, fazem com que a água escoe mais rápido, resultando em maior escoamento superficial e menor infiltração do solo. Bem, é isso. Com isso, a água pode se juntar muito, pode causar muita lama e pode, tipo, meio que abrir o chão, derramar lama pelas ruas. Eu vou falar sobre evaporização. Com o desmatamento, a cobertura florestal é removida, resultando em menor evaporização e redução na quantidade de água que retorna à atmosfera. Bem, é como eu expliquei, sem a árvore, sem as folhas, não vai ter como a água retornar para a atmosfera, e a água vai ficando só aqui e vai acabando com ela. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas é uma coisa que está afetando muito nossa terra hoje em dia. Muitas pessoas falam que não, mas muitas pessoas percebem hoje em dia que nem fazendo calor em dia que era para ser frio, em mês que era para ser frio, fazendo frio em mês que era para ser calor. Bem, as mudanças climáticas também têm um impacto significativo no ciclo da água. O aumento das temperaturas leva ao derretimento das geleiras e ao aumento de nível do mar, afetando os suprimentos de água doce em muitas regiões. Além disso, as mudanças climáticas alteram padrões de precipitação, levando a eventos extremos, como secas, enchentes, que têm impacto significativo no ciclo da água. Bem, o derretimento das geleiras. Bem, o aumento da temperatura global leva ao derretimento das geleiras e calotas polares,
Esse derretimento contribui para o aumento de nível do mar e afeta o suprimento de água doce em áreas onde as geleiras são fontes importantes de abastecimento de água. Bem, com isso causando o derretimento das geleiras, como ele explicou, né? O gelo vai derretendo e o nível de água vai aumentando. E com isso, meio que a terra vai ficando vai ficar cheia de água salgada e não vai ter mais água doce para nós poder se hidratar. Um aumento de evaporização e transpiração. Com o aumento da temperatura, a evaporização da água nos corpos de águas e a transpiração das plantas também aumenta. Isso pode resultar em um esgotamento mais rápido da água disponível, especialmente em áreas propensas à seca. Bem, com o aumento, né, da temperatura, não vai ter vida para existir. Vai virar tudo um deserto, porque não vai ter água para poder hidratar o solo, para poder ter vida nela. E vai ser tudo o chão seco, sem vida. Voltei, mas agora para falar sobre chuva ácida. O que é chuva ácida, João? Então, chuva ácida, ela é uma chuva com um grau de acidez elevado. Ah, pô, jura? Então, a chuva, ela já é meio ácida, ela já tem o seu grau de acidez padrão. Só que a chuva ácida, ela aumenta esse grau de acidez, deixando a chuva nociva para o meio ambiente. Como que isso acontece? A gente sabe que o ar atmosférico ele não é formado só por oxigênio. A gente tem o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, o xenônio, o randônio e alguns outros. E, além disso, a gente tem a poluição ambiental. A chuva ácida ela é causada quando uma nuvem de fumaça, gerada geralmente por fábricas ou por casas, que não tem um filtro adequado nas suas chaminés, essas nuvens de fumaça vai se juntar com a nuvem de água e ali vai criar a chuva ácida, que vai retornar em forma de chuva ácida para o ambiente. E ela pode acarretar diversas consequências, tanto para a vida vegetal quanto para a vida animal. Aqui, pô, mataram os peixinhos, coitados dos peixinhos. Aqui a gente vê uma floresta nitidamente danificada como consequência da chuva ácida. E além da vida, tem os bens materiais que também são danificados. Pode danificar carro, casa. Aqui no caso a gente tem um exemplo de uma estátua completamente manchada em decorrência da chuva ácida. A chuva ácida ela é tão forte que ela pode gerar até a extinção de uma determinada população em um determinado local, que costuma chover muito ali. Pode levar a acabar com os peixes de uma lagoa, por exemplo, ou acabar com os gafanhotos de uma determinada parte da floresta. Isso pode acontecer em decorrência da chuva ácida. Aqui a gente tem a chuva ácida esquematizada, bonitinho. Como eu disse, as fábricas, casa e outra fábrica soltando as fumaças poluídas com SO2 e o NO2. Esses gases SO2 e NO2 junto com a água, o H2O, formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que retorna para o ambiente em forma de chuva, matando aqui a vegetação e também matando os peixinhos. Isso aqui é uma representação bonitinha da chuva ácida. Bem, medidas protetivas. No caso da chuva ácida, não tem muito o que fazer além da adoção de filtros. Esses filtros eles vão tornar a fumaça liberada para essas fábricas, casas, indústrias e tudo mais menos poluente para o meio ambiente. O certo seria só parar de produzir essa fumaça? Seria, só que a gente sabe que é inviável e que não vai acontecer. Eu vou estar trazendo agora 2 exemplos de medidas protetivas no ramo da agroindústria. O primeiro deles é o plantio direto ou cultivo mínimo. No que consiste isso? Basicamente, o agricultor ele vai plantar a próxima safra em cima da palha da safra anterior. Então aqui essa aqui é a plantação anterior dele, morta, e ele plantou a nova por cima. O que isso aqui ajuda? Isso aqui vai diminuir a taxa de evaporação da água e a erosão do solo. A gente sabe que um solo sem vegetação ele é mais propenso para erosão. Tendo essa vegetação, mesmo que morta, vai diminuir a possibilidade de ter aqueles buracos no solo. E diminuindo a taxa de evaporação, diminui também a necessidade de estar irrigando o tempo todo. Logo, diminui o desperdício de água, diminui a quantidade de água gasta nessa plantação. A outra medida que eu queria apresentar é a irrigação eficiente, que é basicamente essa mangueira aqui que vai ficar gotejandinho água direto no solo. Isso aqui também diminui a evaporação, a taxa de evaporação e diminui a taxa de escoamento, diminui o desperdício de água. Se a gente tivesse aqueles irrigadores aqui que ficam jogando água para todo lado,
A água ia cair na folha da planta, ia cair no solo, não ia ser absorvida, ia evaporar e ia ter uma alta taxa de desperdício. Já aqui, como ela fica gotejando direto no solo, rapidamente esse solo absorve, a água vai direto para a raiz, a planta pega os nutrientes dessa água, fica tudo belezinha, tudo perfeito. Então era isso que eu tinha para apresentar por agora, e agora eu volto fazendo o encerramento. A conclusão. Vimos a importância da água e de todos os seus processos do ciclo biogeoquímico no ecossistema, sendo ele o responsável pela manutenção da disponibilidade de água doce no mundo. Podemos perceber a importância da água e todos os seus processos do ciclo biogeoquímico, também chamados de ciclos da matéria. Podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente para os organismos vivos e destes de volta para o meio. Também vimos que o ciclo biogeoquímico da água em síntese é composto pela evaporação, condensação, precipitação, escoamento superficial, infiltração e transpiração. Outro ponto que abordamos foram os impactos humanos e todas as suas consequências para o ecossistema. Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam nós, o meio, com pequenas atitudes, mas que também provocamos impactos ambientais diariamente. Por isso, se torna necessário destacar a importância da conscientização e adoção de práticas sustentáveis em relação ao uso e preservação de água. Somente mediante um esforço coletivo poderemos assegurar um futuro onde a água seja abundante e acessível para todos. Bem, esse aqui seria o momento de dúvida, se a gente estivesse na sala de aula, mas como a gente não tá, não vai ter esse momento, felizmente, não vou ter que responder nenhuma dúvida. Aqui tá as nossas referências, elas vão estar mais organizadinhas, mais bonitinhas no trabalho ABNT, no trabalho PDF, aqui só para mostrar que a gente fez o trabalho não com base nas vozes da nossa cabeça, mas com base em referências certinhas, tudo bonitinho. Então é isso, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até uma outra hora.